Bom, o Centro de Estudos de Teatro tem como missão resgatar a memória do teatro. O centro foi criado pelo encenador e professor Osório Mateus, com um programa que visava justamente dar um papel importante à historiografia. A história do teatro praticamente era uma história da literatura dramática, era a história das peças e dos autores, mas não do teatro propriamente dito. E, portanto, o centro começou com esse desígnio de centrar o trabalho no resgate, na recuperação, no restauro, não é? No restauro do teatro feito em Portugal, não propriamente o teatro português, mas o teatro que se fez neste território desde a Idade Média até ao século XX. Neste momento, evidentemente, já estamos trabalhando amplamente sobre a contemporaneidade, já não nos limitamos nem à perspectiva histórica. Desenvolveu-se muito o trabalho de estudo teórico e crítico sobre as práticas teatrais e as artes performativas e também temporalmente, não é? Avançamos e vamos trabalhando sobre os artistas contemporâneos, com os quais, aliás, fomos construindo uma relação de proximidade. Digamos que eles conhecem o nosso trabalho e, em muitos casos, têm uma colaboração e uma cooperação muito franca e muito positiva com os investigadores do Centro de Estudos de Teatro. Alguns, obviamente, são também eles atores, artistas, mas nem todos, e isso é talvez, eu diria, um dos aspectos que não estaria no programa inicial do Centro, mas que se veio a desenvolver, sobretudo porque pensámos uma base de dados, foi a professora Maria Helena Seródio que o fez, pensámos uma base de dados que registasse os espetáculos em Portugal, sobretudo no século XX, depois, claro, fomos recuando, sobretudo até ao século XIX, mas era o século XX que interessava e essa base de dados foi feita com os investigadores, os estudantes de doutoramento, enfim, todo um grupo de pessoas, mas também com os artistas, que nos facultavam documentação, enfim, que tinham, de facto, um grande interesse e hoje, por exemplo, são talvez os utilizadores mais frequentes da base de dados. Temos sempre a receber mensagens a dizer falta uma informação, ou a data tal não está correta, ou porque é que a base está em baixo, coisa que acontece de vez em quando, e, portanto, percebemos por aí que é um instrumento de trabalho aberto à comunidade e que os artistas utilizam muito. Bom, é uma luta absolutamente insana. Foi durante 21 números, se não me engano, construída com a energia da Maria Helena Seródio e do Paulo Eduardo Carvalho, que faziam a revista, ou seja, que a planeavam, que escolhiam os temas, que encontravam os colaboradores, enfim, era um esforço absolutamente incrível que se aguenta durante algum tempo e depois não é possível continuar. Sobretudo quando o financiamento é mínimo. Tivemos, sobretudo, apoio dos teatros nacionais, do Dona Maria e do São João, que nos compravam uma página de publicidade e era com isso que se fazia a revista. E a partir de certo momento, enfim, já foi preciso passar a pasta a outras pessoas. Neste momento é o Rui Pina Coelho que dirige a revista, com a colaboração de todos, e a Orfeu Negro é a editora, porque percebemos que se queríamos dar visibilidade à revista e fazê-la chegar aos leitores, precisávamos absolutamente ter uma editora, e as coisas é um esforço imenso, o que fez com que o último número, enfim, ficasse atrasado, e no entanto, dito isto, que é a parte desagradável, a parte agradável é que é a única revista que existe em Portugal com alguma, como dizer, com alguma espessura, com alguma vontade de abordar o teatro de uma forma que é científica,
digamos, com muito rigor, onde se estudam as obras, onde se fazem recensões de livros que são publicados, onde se apresentam espetáculos que já não estão em cartaz, mas justamente permitem uma abordagem um pouco mais complexa do que aquela que é feita com toda a justiça pelos críticos de teatro que escrevem quase em cima do acontecimento, portanto, procurando uma outra dimensão, mas tudo isto requer, enfim, mais meios e uma certa regularidade, quer dizer, se soubéssemos que, sabendo que podemos contar com algum financiamento regular, também teríamos uma estrutura um bocadinho mais profissional. Mas pronto, faz-se com todo o gosto, muito entusiasmo, os próximos números estão a ser preparados e eu acho que devíamos ter mais leitores e temos que trabalhar para isso. Bom, a conferência, esta associação é uma associação recente, foi constituída no final de 2017, fez o seu primeiro congresso em 2018 e no final do congresso preparam-se os congressos seguintes, pelo menos 2, e não sei se porque Lisboa está na moda, se porque a Faculdade de Letras e o Centro de Estudos de Teatro começam a ter algum relevo, algum reconhecimento internacional, os seus investigadores, evidentemente, foi-nos proposto que acolhêssemos o segundo congresso. E devo dizer que é uma grande aventura, estamos mais ou menos insanos neste momento com a parte final da preparação do congresso, que será nos próximos dias 23, 24 e 25 de setembro, mas pareceu-nos que era também uma grande oportunidade de permitir à comunidade científica em Portugal e aos artistas encontrarem-se para discutir um tema que nos parecia absolutamente fundamental nos tempos em que vivemos. A questão da memória, a questão do esquecimento, a questão de olhar para trás e ver como é que reconstruímos o passado e como é que o passado vem inscrever-se no nosso presente. Tudo isso é matéria muito importante e muito mais quando falamos de teatro ou de artes, das artes em geral, porque elas alimentam e alimentam-se da memória. E em Paris, nesse congresso em Paris, estava presente Tiago Rodrigues, tinha sido convidado também para apresentar uma palestra e mostrou-se interessado em colaborar e, portanto, é uma co-organização da Faculdade de Letras, Centro de Estudos de Teatro e do Teatro Nacional Dona Maria II, onde se passarão uma parte das sessões. A única particularidade para a qual eu gostava de chamar a atenção, porque é talvez o que distingue esta associação, esta European Association for the Study of Theatre and Performance, ou qualquer coisa assim, é STAP, a única particularidade que merece destaque, creio eu, é o facto de ser a única neste momento, existem várias, nacionais ou internacionais, que procura trabalhar, colocar os artistas e os académicos no mesmo palco. E, portanto, tem a mesma importância, tem o mesmo tempo, os artistas são convidados a estar a falar do seu trabalho, obviamente dentro da temática de cada congresso, mas a fazerem-no da forma que quiserem. Podem fazer através de uma performance, ou podem fazer através de uma palestra, ou apresentando e comentando um registro filmado de uma das suas criações, como quiserem. Porquê? Porque achamos que as associações académicas têm normalmente uma tendência para formatar o discurso. Porque é assim? Porque são normalmente instituições que têm uma longevidade, vão passando determinados critérios e valores aos mais jovens e nós consideramos que na área do teatro isso não se justifica. Temos parceiros que são tão importantes quanto nós somos, porque nós trabalhamos sobre o que eles criam e sobre as suas obras e está na hora de eles virem falar do seu trabalho connosco, para nós e connosco, ou seja, no mesmo plano. E, portanto, esse é um aspecto que eu acho que merece realce.
A Shermin Langhoff é uma turca-alemã portanto, de família turca que foi cedo em criança para a Alemanha, fez a sua carreira na Alemanha e os seus estudos na área do cinema, sobretudo, e começou a organizar festivais e encontros multiculturais. Evidentemente, muito colocando em evidência a sua cultura de origem, mas com a preocupação de ocupar digamos, um espaço público, dando a conhecer manifestações artísticas de artistas um pouco de todo o mundo. E isso levou ao reconhecimento do trabalho dela e a ser convidada para dirigir um teatro que se chama Maxim Gorki, em Berlim, mas um teatro que tem uma história, que é a história do outro lado da cortina de ferro. Era um grande teatro do regime comunista e que ela que foi dirigido já por várias pessoas, desde a unificação das duas Alemanhas, mas ao qual ela trouxe esse cunho cosmopolita, não é? Um cunho de encontro de culturas, uma casa onde as pessoas se encontram e trabalham. E tem recebido vários prémios e nós estamos muito curiosos porque a convidamos a vir justamente falar de como é que ela lida com a memória de um teatro que tem, que tem a história que tem, por onde passaram grandes encenadores que não eram às vezes conhecidos no Ocidente, ou só eram conhecidos no Ocidente pelos seus pares, mas que não tiveram a oportunidade muitas vezes de mostrar do outro lado do muro as suas criações. E por isso será com certeza uma intervenção muitíssimo interessante de uma pessoa que não é uma encenadora, não é atriz. Ela trabalhou, como eu digo, no cinema, fazia cinema, mas que dirige, não é? Que programa, que pensa a vida daquele teatro e a relação daquele teatro com a comunidade. O programa os workshops foram um sucesso, esgotaram para aí em 48 horas. Eles foram pensados para os participantes, não para fora do Congresso. E, portanto, também era normal que as pessoas correspondessem a essa oferta que lhes fazíamos de poderem trabalhar com dois artistas. Num caso, a Joana Craveiro e o Mohamed El Khatib. O Mohamed El Khatib já é um artista internacionalmente conhecido, portanto até esperávamos evidentemente que atraísse grande parte dos comunicantes, dos conferencistas, mas a Joana não é tão conhecida assim. E apesar de tudo, enfim, o programa que ela se propõe trabalhar é muito interessante e eu acho que muito original e claro que chamou a atenção das pessoas que são muito diversas, como lhe disse, vêm de toda a parte. Temos pessoas que vêm da Austrália, da Turquia, dos ex-países de leste, praticamente todos, dos Estados Unidos, do Reino Unido, que ainda é Europa, por enquanto, de Espanha, da América Latina. Aliás, os nossos conferencistas da América Latina perceberam que seria interessante darem-nos a conhecer o seu olhar sobre a Europa, sobre os artistas europeus, e, portanto, alguns vêm falar de artistas europeus. Por exemplo, há uma brasileira que vem falar do trabalho da Joana Craveiro, e quando não fazem isso, trabalham analisam, estudam artistas dos seus países, mas que têm um trabalho muito desenvolvido e muito bem acolhido na Europa. Caso da Christine Jatahy ou da Lola Arias, etc. Não é que fazem a sua carreira praticamente na Europa, mas digamos que o olhar é de fora sobre as suas criações e, portanto, eu estou muito expectante em relação à qualidade das intervenções que aí vêm.
Bom, eu já estou preocupada há uns tempos, antes de 2019. Eu acho que o teatro vai muito bem, as pessoas vão ao teatro e isso é o que é importante. Há muita gente a trabalhar no teatro e a querer trabalhar no teatro. Eu penso que o público não tem aumentado desmesuradamente, portanto, eu penso que aí há um problema. As pessoas vão ver os espetáculos que estão nos principais teatros de Lisboa, do Porto, enfim, sobretudo essas duas cidades. O teatro que se faz fora das duas grandes cidades não tem visibilidade e às vezes não atrai os próprios habitantes dessas cidades. E penso que aí há um problema muito complicado, que é preciso abordar de alguma forma, ou institucionalmente, ou por vontade dos próprios artistas. Claro que há exceções, em Viseu, enfim, em Aveiro, noutras paragens, faz-se um trabalho de captação de públicos. Portanto, para mim esse é um dos problemas que estão por resolver e enfim, já passaram muitos anos desde o antigo regime e das expectativas que criou a Revolução. O outro aspecto é a dificuldade que têm os mais jovens, os que estão a começar, os que saem das escolas de teatro ou os que se metem a fazer teatro porque é a sua vocação, a dificuldade que têm em chegar ao centro. Quer dizer que é como se houvesse dois círculos, não é? Há um círculo mais pequeno central, dos artistas que se movem e que nós encontramos no Teatro São Luís, no Dona Maria, no CCB, vão andando por aí pelos teatros, pelo Maria Matos e por Culturgest, etc. São meia dúzia. Porquê? Porque os financiamentos estão aí e porque os financiadores apostam em valores seguros, como é evidente, não é? Têm, sobretudo, vontade de ter bons cartazes, bons espetáculos e pronto. E, portanto, é normal que assim seja. Mas depois existe um outro círculo que é feito de muitas pessoas que têm que lutar muito para conseguir mostrar os seus trabalhos, para já produzi-los e depois mostrá-los, fazê-los circular, fazê-los serem vistos por um público que é canalizado para as grandes salas, porque têm dinheiro para marketing, para vender, para publicitar, etc, etc. E são agressivos até do ponto de vista dos descontos, enfim, toda uma série de iniciativas para atraírem público para as salas. E eu acho que talvez pudéssemos ser mais... encontrar formas ou facilitar a vida a estes artistas que precisam que o público vá até eles e que os veja, porque é isso que os faz progredir, é isso que os faz experimentar e transformar-se e não, enfim, continuarem a trabalhar para um público muito restrito. Maria João Brilhante, muito obrigado. Nada, foi um prazer, muito obrigada.